Graça e paz para todos vocês que fazem parte desse canal. Eu quero, nesta tarde, liberar uma palavra de fé. Eu quero falar hoje sobre a graça de Deus na vida de uma pessoa. Eu quero falar sobre o varão José, porque sobre a vida dele tinha a graça de Deus. Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, quando ele já é vendido pelos irmãos, porque tinham inveja dele, porque o escolhido sempre é invejado, ele era o escolhido, né? E aí, quando ele chega no Egito para ser vendido como escravo, aí o Senhor direciona aonde ele vai estar para que toda a promessa que Deus tinha na vida dele e que mostrou a ele em sonho começasse a se cumprir. Eu vou ler aqui para vocês verem como é tremendo, como Deus relata tudo na vida de uma pessoa. Em Gênesis 39, versículo 1, diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça, olha aí a palavra graça, em seus olhos e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Bem, meus queridos, nessa tarde eu quero te mostrar algo que faz a diferença. Por que as pessoas servem Jesus e um prospera, um brilha e o outro não? Chama-se graça. É a graça de Deus na vida dos servos dele que faz a diferença. Ah, apóstola, mas como é que eu busco a graça? Eu vou te ensinar. A graça de Deus vem mediante a obediência. Observa que José era um excelente filho. Tudo que o pai dele perguntava, ele dizia. Ele não era o queridinho dos irmãos porque ele não compactuava com as mentiras dos irmãos. Jacó, para José, tipifica para a gente Jesus. Aquela pessoa que aceita Jesus, que tem uma vida íntegra, reta, ele vai ter sempre a graça de Deus. Aonde ele chegar, ele vai brilhar. Ele vai ser próspero. E se ele for empregado, o patrão é abençoado só pela presença dele. Porque aqui Potifar foi abençoado pela presença de José na vida dele. Mas não pensa você que não ia ter percalços na vida de José. Porque quando Satanás viu que estava tudo muito certinho, ele sendo encaminhado para a promessa, ele manda uma bandeja. Ele manda que a mulher do patrão se encanta com ele. Pode ser uma colega de trabalho, pode ser sua chefe. A bandeja sempre virá. Mas uma coisa marca José. Ele tinha 17 anos, ele ainda era jovem. Mas uma coisa que marca é que ele não disse que não ia trair porque ele tinha medo do seu patrão. Não. Ele deixou bem claro que ele não faria nada que viesse entristecer o Deus que ele servia. Então ele era fiel a Deus, até em uma das áreas mais difíceis que o ser humano fala, que é sobre a sexualidade. Mas mesmo assim, ele fugiu da aparência do mal. Mas Satanás tirou algo dele, que quando ele fugiu ficou a túnica, ficou uma prova.
Mas tem uns ditados que falam assim: Deus complica, descomplica e depois explica. Isso é muito falado no mundo pentecostal. Por quê? Porque quando ele deixou a mulher tirar a roupa de José, complicou a vida de José. E ali José foi para o cárcere. Os estudiosos, descobriram que embaixo do trono de Faraó era a cadeia. Ele estava lá embaixo, mas a promessa é que um dia ele ia subir, ia sentar ao lado de Faraó. Mas precisou ficar lá. E ele ficou 13 anos na prisão, até completar 30 anos. Mas quando Deus tem algo muito grande na vida de uma pessoa, ele sempre vai te dar algo que aquilo vai ser o caminho que ele vai te honrar. Se são dons, é através de uma revelação, através de um sonho. José foi através de um sonho. Mas sobre a vida de José existia duas unções específicas. A de Jeová Jireh, que quer dizer a unção que atrai bênção. E a de Efraim, que aonde a pessoa toca, multiplica. Isso ele já tinha. Ele não sabia, mas ele tinha. Por isso Potifar foi abençoado. E quando ele estava ali naquela cadeia, como sair daquela cadeia? Deus deu a estratégia. Fez que o copeiro e o padeiro tivessem sonhos. E usou a unção que ele deu a José, o dom de interpretar sonhos, para José interpretar e se cumprir. E ali eles saíram, um morto e o outro foi servir a Faraó, porque era um projeto divino. Mas demorou muito tempo. Mas por quê, apóstolo? Porque é o seguinte, meus amados, aqui para nós, o homem é considerado maior para a responsabilidade com 21 anos e na terra de Israel com 30. E lá na frente você vai ver, quando ele chega até Faraó, que ele vai até Faraó para poder ser honrado através de uma interpretação, E aí ele fala que José, na idade de 30 anos, estava José na idade de 30 anos, está aqui em Gênesis, Quando ele foi até Faraó e começou a entrar no caminho que Deus queria. Então, Faraó vai e faz o quê? Manda, tira o anel e dá na mão de José. No reino espiritual, quando Deus te designa alguma autoridade em uma área, ele coloca um anel. Esse anel aqui em José foi só para marcar o que Deus já tinha entregue pelo céu. E ali começou José a ter uma grande autoridade. Para quê? Por que aconteceu tudo isso na vida de José? Para que o povo de Israel não viesse a morrer. Por isso aconteceu na vida de José. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que é que você está passando, mas uma coisa eu posso te dizer, tudo tem um significado. Basta simplesmente você achar graça. Deus fazer alguém achar graça na sua vida, que tudo começa a dar certo. Então hoje nós vamos pedir a Deus para que quando nós tivermos que fazer qualquer coisa, seja um negócio, um concurso, alguma coisa que dependa de alguém para te dar um veredito, chegue na presença do Senhor e ore assim: Senhor, faça que aquela pessoa ache graça nas minhas palavras, porque se Deus fizer isso, todas as portas serão abertas para você. Está sendo perseguido, caluniado, é porque tu és escolhido. O escolhido é sempre perseguido, é sempre caluniado. Mas você só sofre até a hora que Deus ainda não levantou o cetro de ouro. Porque na hora que ele levanta o cetro de ouro e diz, basta, e ele faz alguém
achar graça em você, tudo muda. Tudo começa a dar certo. É isso que eu quero te dizer. Que nesta tarde eu venho liberar sobre a sua vida uma palavra profética. Que Jesus Cristo venha descer sobre a vida, sobre a sua vida, a graça dele. Que a graça dele seja sobre a sua vida a partir de hoje. Que você possa ter sobre a sua vida a unção Jeová Jireh, que é a unção que atrai bênção. E que quando as bênçãos chegar na sua vida, venha também a unção de Efraim, que você possa, tudo que você tocar, venha multiplicar, mas principalmente venha multiplicar a graça de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.